Olá, boa noite, tudo bom? Esse mês, mais um mês que a gente está aí, né, com Café com Virtudes virtual. E a gente está com uma convidada super especial. É a Vanessa Poletto. Eu acompanho o trabalho da Vanessa há mais ou menos uns 2 anos. E eu gosto bastante do trabalho que ela faz. E esse tema de hoje foi, na verdade, assim, um pedido das próprias seguidoras. Eu não sei se vocês acompanham a programação, mas assim, o mês de novembro a gente estava pensando em fazer um clube do livro. Mas em função, né, da pandemia, eu acabei suspendendo e eu ia falar alguma coisa a respeito para incentivar isso na leitura. E eu estava escutando um podcast da Bárbara Lores com a Vanessa Poletto. Aí a Vanessa estava grávida ainda do Marcelo e eu fiz o convite para ela. Aí chegando assim, mais na época, a gente estava combinando a data e tal, e aí eu pensei assim, nossa, ela tá colocando uns posts tão legais sobre geração boa cara, vamos ver o que vai dar. Aí fiz uma pesquisa, né, no perfil do café e a maioria queria um tema sobre bom humor. Então a gente fez essa reprogramação atendendo a pedidos, né, a gente no início, quando lançou, fizemos aí a enquete e a gente enviou tudo para a Vanessa dar uma olhada, enfim. Então, assim, a ideia de hoje é um pouco essa, vai ser um bate-papo super descontraído, mas ao mesmo tempo com dicas bem concretas. A gente pegamos como guia essas respostas das nossas seguidoras, mas também a Vanessa vai levar em conta a experiência que ela tem como mentora de mães, né? E a própria experiência dela também, tá bom? Eu vou aceitar aqui a Vanessa. Oi, oi. Vamos aguardar um pouco que ela já está chegando. Eu queria saber se vocês estão me escutando bem. Oi, Vá, tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo, e você? Que alegria tê-la aqui conosco. Pois é, tô muito feliz também. Bom. Ai, tá dando eco? Tá dando eco? Vou colocar o meu fone, que aí não vai ter problema. Van, o negócio é o seguinte, eu dei uma introduzida já, porque os planos eram uma coisa. E aí eu via pedidos e eu fiz a mudança, né? Eu até gostei, inclusive, assim, dessa mudança, porque é uma luta minha também, né? Fazer boa cara. Então, Nossa. enfim, eu acho que vai ser um bate-papo delicioso aí. E eu queria que primeiro você se apresentasse, né? Falasse um pouco sobre o trabalho que você faz, né? Um pouco sobre você, para as seguidoras saber um pouco mais sobre você, tá bom? Seja bem-vinda. Nossa, é uma alegria estar aqui com você. E também a gente conversa já há um tempo, né? E temos amiga em comum até, É, né? A Fernanda que morava em em Cuiabá. Cuiabá também. Então é uma alegria muito grande estar aqui com você, né? Porque eu, assim, desde sempre a gente ouve falar tão bem dessa iniciativa, né, do Café com Virtudes, e então está sendo uma alegria poder estar aqui com vocês e a gente poder bater um papo sobre esse assunto, né? Então, e ainda mais assim, porque é uma coisa que eu tô assim muito acostumada a falar, né? Eu falo o tempo inteiro sobre isso no meu Instagram mesmo, Uhum. porque é uma, como você falou, assim como é para você, para acho que para a maioria, para mim também é uma luta, né? Porque a gente assim, na maternidade, nossa vivência diária, a gente tem muitos desafios, né? Então, uma grande luta, assim, a gente enfrentar esses desafios com uma boa cara, né? Então tem isso, assim. Bom, eu trabalho com coaching, desenvolvimento pessoal já desde 2012, né? E, e aí, assim, no início trabalhava mais com empresas e pessoal também, assim, trabalhava com desenvolvimento pessoal. Mas aí depois que eu comecei a ter filhos, né, chegada dos gêmeos, assim, mudou muita coisa, assim, dentro de mim, assim, e eu comecei a focar mais nas mães mesmo, né? Então hoje eu tenho esse grande papel, essa grande missão mesmo, assim, de que é assim ajudar as mulheres a conseguirem viver a sua melhor versão, né, de mãe, de esposa, de profissional, sem que elas precisem, sei lá, fazer um MBA, uma faculdade para isso, né? Que seja alguma coisa realmente
do nosso próprio dia a dia, do nosso próprio cotidiano, a gente consegue trilhar um caminho, né, para conseguir viver a nossa melhor versão todos os dias, né? Então esse é a minha grande missão por aqui. Maravilha. Bom, só falando um pouco, né, eu sou casada ontem, né, a gente completou 14 anos de casado. Parabéns, né? Obrigada. E a gente tem 4 filhos, né? A Giana tem 8 anos, os gêmeos é um casal, eles têm 4 anos, e o Marcelo agora está com 4 meses. Nossa, bem novinho. Aham. Que legal. Nossa, obrigada por você se dispor, né? O seu tempo para estar aqui conosco, né? Não, é uma alegria. Uhum. Então, Van, eu mandei assim, a gente acabou mudando o tema, mas assim, eu vi que muitas responderam aquela enquete, né? Enfim, assim, teve de todas as respostas, né? Desde de coisas assim que é muito patológico, tipo fome, né? Dor, né? A própria TPM, que às vezes, coisas que às vezes assim, saem um pouco do nosso controle, né? Eu também, assim, vi também Verdade. alguns assuntos, assim, então eu tô olhando aqui, minha colinha tá ali, tá? Deixa eu pegar aqui, porque eu... Então, assim, eu vi também outros assuntos, assim, que na verdade, assim, que às vezes também falam coisas externas, né? Tipo, casa bagunçada, trânsito, ou até defeito dos outros, né? Então, assim, são várias frentes aí que tem que ser trabalhadas, né? Enfim, eu queria que você comentasse antes de falar né, dessas dicas práticas, como é que você chegou nisso, assim, esse hashtag Geração Boa Cara, que eu achei super legal, assim, bem original. Sim. Olha, um tempo atrás, há um bom tempo atrás, eu não sei, eu tinha em mente, eu acho que, em geral, as pessoas também acabam vivendo assim, achando que o bom humor é uma coisa assim que você acorda e vê como que tá aí o seu humor e tal, e as pessoas vão ter que entender se naquele dia você acordou meio que com o pé esquerdo, né, tem tal, não acordei muito bem hoje, então me dá um desconto, né? Uhum, Então, sei lá, meio que entendia isso assim, pensava, bom, acho que é ir por aí, né? Tipo assim, tem dias que a gente acorda, que a gente não acorda tão bem, a gente passou por uma noite mal dormida, né? Acordou cansado e tal. E as pessoas têm que me entender, né? E eu acho que, em geral, as pessoas mais ou menos pensam assim, né? E aí a gente, sei lá, fui trilhando um caminho, assim, e conhecendo um pouco mais, né, sobre as virtudes, por exemplo, eu fui entender que que o bom humor, que a alegria são virtudes, né? E que uma virtude, ela não, você não nasce assim com ela, né? Você, sei lá, recebe assim, né, de presente, assim, ó, tá aqui, você vai ser sempre alegre, você vai ser sempre bem-humorado, né? Não, né? Uma virtude é algo que você precisa lutar realmente, assim, né, para conseguir ir vivendo, e não é uma coisa também que você consegue num dia e vai conseguir sempre, né? Você tem que estar sempre lutando, né, com relação a isso. Então, esse foi a primeira ficha que caiu, isso já há um bom tempo atrás, né? E eu fui exercitando isso no meu dia a dia, né? E tentando perceber o impacto que isso tinha na minha vida e na vida das pessoas que convivem comigo, né? Principalmente a minha família, né? Que são as pessoas que estão mais perto de mim. Então, fui percebendo, assim, que a mulher, ela tem um papel muito importante, assim, dentro de casa, né? Ela meio que dita o ritmo, assim. uhum. O meu esposo às vezes brinca comigo, né? Vanessa, se você tá estressada, a casa inteira fica estressada. É bem E por eu acho aí. que é muito por aí, né? A gente dita muito ritmo, assim. Então, se a gente está meio devagar, se a gente está desanimada, se a gente está nervosa, estressada, então as pessoas da casa acabam entrando naquele ritmo junto, assim, né? Então, eu fui percebendo que o impacto que isso tinha, né? E aí, assim, acho que foi o ano passado, assim, que eu descobri, lendo, assim, alguns escritos de São José Maria Escrivá, que ele falava sobre essa tal boa cara, né? E aí a gente, né, comentava aqui em casa e tal, e aí eu fui descobrir, né, que tem lá no ponto de um livro dele, um livro pequenininho que se chama Caminho, não sei se todas conhecem, mas
nesse livro tem um ponto lá que ele fala sobre a questão da boa cara, né? E aí depois eu fui descobrir que tinha uma história por trás daquele ponto de caminho lá. E aí aquela história tocou o meu coração, assim. Aquela história foi onde caiu a ficha, assim, falou, nossa, é isso, assim, a gente precisa levantar uma geração boa cara, assim, de pessoas que vão lutar para isso, sabe? Para fazer, para lutar com relação a isso dentro de casa e fazer essa diferença, né? Então a história foi mais ou menos assim, né? São José Maria, ele tinha muitos amigos jovens e tal, e aí, normalmente, ele pedia para que fizessem companhia para ele na visita, assim, aos hospitais, aos doentes, né? Então, ele convidava sempre um amigo ou outro para ir junto com ele nessas visitas. E aí, um dia, foi lá um amigo dele junto com ele, e aí, enquanto o padre José Maria, no caso, né, ele conversava lá com um tuberculoso, né, uma pessoa lá que estava doente, ele pediu para que esse amigo pegasse uma bacia, né, ele falou, Luiz, você pode limpar essa bacia para mim, por favor? Né? E aí aquele amigo, ele pegou aquela bacia, assim, né, olhou para aquela bacia toda suja, toda cheia de escarro, de sujeira, né, e ele meio que teve um gesto, assim, de nojo, né, mas sem dizer nenhuma palavra, ele saiu dali, né, e aí o padre José Maria, ele viu que ele limpava aquela bacia com cuidado e, ao mesmo tempo, ele dizia com um semblante feliz, Jesus, que eu faça boa cara. Né? Então, aí tem esse ponto, né, esse ponto de caminho que daí ele fala, né, que até eu anotei aqui o ponto, porque, né, normalmente as pessoas perguntam isso, né, mas é esse ponto, não decorei ainda o ponto, né, talvez tenha que decorar. Mas fala assim, ó, não é verdade, Senhor, que te dava grande consolação a sutileza daquele homem zarrão com alma de criança, que ao sentir o desconcerto que produz obedecer em coisas desagradáveis e em si repugnantes, te dizia baixinho, Jesus, que eu faça boa cara? Nossa, que legal. Então, é esse o sentido por trás da coisa, porque o que eu vejo? Na maternidade, a gente encontra muitos desafios, né? Muitos desafios todos os dias a gente encontra desafios, né, Tati? Então, esses momentos que vão nos desconcertando também, né? Sim. Assim como aquela bacia de sujeira, né? Também a gente tem as nossas bacias de sujeira no nosso dia a dia, assim, que vão nos desconcertando, que vão tirando o sorriso do nosso rosto, né? E aí, mas que a gente precisa no nosso dia a dia resgatar isso e pensar, nossa, que eu faça boa cara, né? Diante de uma birra de um filho, diante de sei lá, um imprevisto, né? Um arroz que queimou, né? Qualquer coisa que vai acontecendo no nosso dia a dia, a gente fala, nossa, que eu faça boa cara. E é tão engraçado esse movimento aqui dentro de casa, assim, porque eu falo muito sobre isso aqui com as crianças também, né? Então, né, eu tenho um quadrinho aqui atrás, que fica escrito. Que legal, né? ó, já ficou uma dica aí para as mães e para as seguidoras, né? Tem que ser visual, Sim, porque a gente exatamente. lembra, né? Muito legal. Eu sou muito visual, então eu preciso ter as coisas e muito esquecida ao mesmo tempo. Então eu preciso ter esses lembretes assim o tempo inteiro para me colocar no trilho de novo, né? Então eu tenho esse quadrinho ali, né? E aí a minha filha de 8 anos, ela viu que eu escrevi ali no quadrinho, né? Faça boa cara, né? Tá escrito ali. Aí ela pegou um papel e quis copiar o quadrinho. Ela escreveu faça boa cara e colou na geladeira. Né? Que Ela legal! falou, tem que olhar aqui também. E aí outro dia a gente estava ali escovando os dentes e tal, e aí ela falou assim, mamãe, sabe que, não sei o que ela tava falando, que ela sentiu alguma dor, alguma coisa assim, né? E ela falou, mas sabe, mamãe, que eu tava pensando, né, que Jesus, ele sofreu
tão mais, assim, né, pela gente, né, morreu numa cruz e tal. Ela tem 8 anos, né? Gente, E olha. aí, falando, assim, de todo o sofrimento, né, de Jesus e tal, ela falou, nossa, perto da minha dor, eu acho que isso não foi nada. Então, eu pensei assim, não, eu vou fazer boa cara. Ela falou assim. Que graça, Eu falei, gente. olha, que maravilha, né? Ela pegou o espírito, né? Que Pegou o legal. espírito da coisa, né? Aham. Acho que de tanto eu ficar falando isso, assim. E aí, mas é isso. E sabe que fazer boa cara é esse movimento externo, né? Que vem do interior, lógico, mas externamente, né? A gente coloca externamente isso. E isso tem uma influência muito grande na nossa fisiologia mesmo, né? Tem Uhum. um, um autor que ele fala, né, de uma tríade, né? Que é palavras, foco e fisiologia, foco e palavras, né? E aí ele coloca que cada uma delas tem uma porcentagem de influência no nosso estado emocional, né? Uhum. Então, por exemplo, as palavras, o que são as palavras? Ah, a forma como o peso que a gente dá para as palavras, né? Sei lá, fala assim, tô morrendo de cansada. Nossa, tem um peso isso, né? Você fala Sim. assim, não, tô levemente cansada. Sei lá, tem um outro peso, né? Uhum. Então, ele fala que 7% das palavras, elas têm esse 7% de peso no nosso estado emocional. E aí tem o nosso foco também, né? Que é onde a gente coloca o nosso foco diante das contrariedades. E o foco é 38%, 38%. Ele estava vendo com meu Olha. esposo aqui para lembrar os números da porcentagem, né? Aham. Então, 38% é o foco. Uhum. E olha só, a fisiologia, ela tem uma influência de 55% no nosso estado emocional. Nossa, bem É relevante. bastante coisa, né? E o Uhum. que é essa fisiologia? É justamente isso, né? A nossa postura. Então, sei lá, como é que você está sentado, né? Quem está assistindo a gente aí pode se observar. Como que está sentado? Ah, estou sentada meio assim. Como é que você fica no teu dia a dia, né? Você anda pela casa meio assim, com as costas meio caídas, você Uhum. senta, né, com uma postura assim. Isso tem uma influência muito forte, né? 55%, né? Então, Uhum. se a gente ergue o nosso ombro, a gente já sente, é imediato, assim, a gente sente uma coisa interna aqui que mexe com a gente, né? A nossa respiração, né? O nosso tom de voz e o nosso sorriso, né? O sorriso também, né, tem esse peso da fisiologia. Né? Então, fazer boa cara, né, além da gente ter esse sentido sobrenatural da coisa, né, de encarar isso como uma luta, mas tem esse peso fisiológico mesmo da coisa, assim, né? Então, Uhum. é legal a gente ter isso em mente, assim, né? Da grande porcentagem que tem, né? No nosso estado emocional. Então, se eu ando no meu dia a dia de cara amarrada, né? Com a minha postura caída, né? O meu tom de voz está sempre alterado, estou sempre gritando, estou sempre, né? Nossa, eu vou chegar no final do dia provavelmente muito mais Bem, bem cansada cansada. do que se eu tivesse cuidado um pouco mais nesses pontos Uhum. e trabalhado um pouco mais com relação a isso, né? Então, Eu achei interessante, mas quando você falou de virtude, né? Que alegria, se a gente for pensar bem, né? É uma virtude quando a gente procura viver, a gente vê os efeitos imediatos justamente por isso que você falou. Porque a fisiologia da gente já impacta no ambiente, né? A gente consegue ver os efeitos imediatos dela pela cara que a gente faz. Então, assim, acho que é um convite sim, até assim, tipo, a gente. Nossa, ainda mais agora, né? Assim, às vezes a gente tenta colocar tantos propósitos, né? O ano tá virando, até mesmo esse período agora de é, advento, né? E aí a gente faz alguns propósitos, assim. Então, a boa cara é uma coisa que a gente já vê os efeitos imediatos. E como custa, né? Então, assim, a gente é pega desprevenida, né? Muitas relataram isso quando as coisas fogem do nosso controle, que é uma coisa muito comum quando a gente tem filho pequeno. Então, eu achei muito legal esse dado que você trouxe para a gente, que esses 50% é um dado bem relevante. E a gente vê esses efeitos imediatos sim, justamente por isso, porque né, a gente vê na nossa própria face, né? Muito legal. exatamente. Uhum. E às vezes a gente pode pensar assim, mas parece daí meio forçado, né? Porque, tipo assim, a minha vontade é fazer uma cara feia. Daí, se eu Uhum. fizer uma boa cara, vai estar sendo forçado, né, Vanessa? Daí, como é que fica esse negócio, né? E é para ser forçado mesmo, assim, sabe? Porque
a gente sabe, né? Se a gente for estudar um pouco mais sobre sei lá, a antropologia, um pouco mais, assim, a gente vai entender, né, que a nossa vontade, se ela não é bem treinada, ela em geral, nos leva pro buraco, né? Uhum. Então, é esse o ponto mesmo. Às vezes, se a gente não trabalhou muito com relação a isso durante a nossa vida, né? Tipo, hoje eu vejo, né, com a Giana, tanto em casa quanto na escola, trabalhando tanto essa questão das virtudes, o tempo inteiro falando em virtudes e tal. Eu não tive isso. Eu fui conhecer esse assunto já adulta, Uhum. né? Então, talvez para mim seja muito mais desafiador trabalhar esses pontos, e eu vou trabalhando junto com ela, né? Legal. Porque eu não tive esse conhecimento ao longo da minha vida, né? Uhum. E nessa fase infantil que é tão importante, né? Então ela digamos que já está na frente, digamos assim, né? Ai, que delícia. Mas então é isso, é luta mesmo, assim. Então pode parecer forçado inicialmente, porque a nossa vontade está gritando ali para que a gente. Não, a minha vontade agora é chutar o balde aqui e sair correndo, né? Mas imagina se a gente fizer tudo que a gente tem vontade, né? Tudo que nos der na telha. Uhum. Em geral, as coisas normalmente não vão sair tão bem. Então, não é espontâneo mesmo. É luta mesmo. Uhum. E às vezes as pessoas acham que isso tem a ver com, não tá sendo autêntica, e não é bem por aí, a gente tem que se dominar mesmo, né? Isso é até né, a Exatamente. gente tem que ver com bons olhos, né? Que na verdade você está tendo autodomínio, você consegue, não é só vontade que, né? Você tem rédeas, né, da própria vida, do que se deixa levar pela vontade, ainda mais quando é uma má inclinação. Então, bem pontuado, gostei bastante. Sim, Mas então, exatamente. com relação assim, a dicas assim, bem práticas, assim, que você já deu para as mães que você orienta, ou até mesmo pegando em consideração, assim, pegando como base aí as perguntas, mas se você quiser colocar alguma Sim, situação assim, que você já viveu, ou então que as mães enfrentam, ou independente se é mãe ou não, sabe? Que acho que isso aí vale para todo mundo. Se você quiser pontuar alguma coisa, sim. acho que vai ser legal, assim, de uma maneira mais prática, porque daí né, a pessoa sai mais animada. A gente já colocou os motivos, né? Que é bom fazer, né, que é luta, né? A gente não vai sair daqui, às vezes, né, já vivendo de cara, mas assim, levando isso em consideração, né? Que um dia de cada vez e é um cair e levantar. Mas assim, não perder isso Exatamente. em mente, colocar em mente assim, não, vou colocar, fazer boa cara, né? Igual você colocou esse quadrinho, achei super legal aí, porque a gente vai lembrando, né? Tem esses recursos aí visuais para a gente estar até sempre recordando, Claro. né? E, enfim, aí eu queria que você desse algumas dicas assim práticas para as nossas seguidores e quem está nos acompanhando aqui Sim. hoje. Claro. Até acho que é a Aninha, né, que colocou ali, eu acordo forçando o sorriso para facilitar levantar. Olha, Olha, é uma ótima técnica, porque uhum, às vezes eu faço isso, eu acordo de manhã e daí eu vou pro banheiro e tal, eu me olho no espelho e eu dou um sorriso para mim mesmo, assim, aham, porque isso ajuda mesmo, assim. Nossa, dá um efeito muito incrível, assim. Então, assim, você me mandou ali algumas ideias daquilo que o pessoal foi te mandando, né? uhum, E eu anotei aqui algumas coisas, né? Que o pessoal foi colocando. Então, por exemplo, opinião que tira o mau humor, né? Opinião dos outros, então aquelas cobranças, os comentários desnecessários, sair da rotina, contrariedades, coisas que não saem como planejado, impaciência, né? Daí em casa, nossa, briga dos filhos, desobediência, bagunça. a vida Olha sem só, a gente vai terminar. se identificando, porque Aham, é o que acontece no dia a dia, né? aham. Trabalho acumulado, não dar conta, né? Quantas vezes que a gente chega no final do dia assim, ou mesmo no decorrer do dia, você vai percebendo que as horas estão passando e você não consegue fazer o checklist lá, porque tá tudo acumulado, né? E aí, né, TPM, mentira, o pessoal foi colocando, né? Sono, fome, que são questões de necessidades básicas mesmo, né? Atrasos, não conseguir cumprir metas. Então, eu fui, né, refletindo um pouco sobre esses pontos, assim, né? E percebendo isso justamente, assim, que
que, assim, em geral, são muitos fatores externos, né? Uhum. E eu tava pensando, né? Assim, lógico, a gente tá desconsiderando aí qualquer tipo de patologia, né? Porque Uhum. o nosso humor também é afetado muitas vezes por alguma falta de vitamina, essas coisas que o Uhum. nosso corpo, o nosso organismo às vezes precisa, né? Mas eu acho que não é o nosso foco aqui, a gente vai focar mais na parte de, assim, de trabalhar, assim, parte mesmo de virtude, de luta mesmo, assim, né? Então, eu estava pensando assim, uma primeira ideia para a gente pensar, né? Que eu estava lendo outro dia, que falava assim, quem tem alegria tem bom humor, né? Uhum. Então, é uma frase forte, assim, né? E aí tem uma história que eu sempre conto, talvez, não sei se algumas já conhecem, assim, mas acho que é relevante contar, né? Que quando eu engravidei dos gêmeos, a gente morava num apartamento bem pequenininho, assim. Só era eu, meu esposo e a Giana, então não precisava também assim, de muito espaço, a gente morava num apartamento pequeno. Mas aí chegaram dois bebês de uma vez, assim, então a gente falou, não, vamos precisar morar num lugar maior. A gente foi, se mudou. Quando a gente chegou naquele apartamento, assim, era tão grande, né? Tão diferente da realidade que ela tava, que ela ficou assim encantada, assim, pegava a bicicletinha dela, uma bicicletinha pequenininha, ficava andando de bicicleta dentro de casa, assim, nossa, uma alegria total, assim, né? Tipo, Uhum. muito espaço, assim, né? E a gente estava no verão, estava bem quente, e aí eu lembro que eu falei para ela assim, nossa, Giana, você tá assim a mil, você tá muito feliz, né? Mas olha, eu acho que você vai ficar feliz mesmo na hora que você tomar um banho bem geladinho, assim, refrescante e tal, né? Aí ela olhou para mim e falou assim, mamãe, eu já tô feliz. Oh, Daí gente. na hora eu pensei assim, caramba, né? Que é verdade, né? Eu Uhum. é que tô aqui querendo, né, Cortar, justificar que né? precisa de mais coisa aqui para ser Uhum. feliz, né? Mas ela já estava feliz, né? Mas sabe que eu sempre lembro dessa história porque na hora eu já pensei nisso. Assim, nossa, como que a gente coloca tantas coisas, tantos fatores externos muitas vezes para a gente ser feliz, para a Sim. gente encontrar alegria, né? Não, porque só andar de bicicleta e ter um apartamento grande não é o suficiente. Não, tem que tomar um banho gelado também. Senão, Uhum. não, mas só o banho gelado não resolve. Tem que ter. Então, assim, a gente vai indo e colocando muitas coisas e aí a gente acaba amargurando a nossa vida Exato. porque não tem fim, né? Sempre vai precisar de mais alguma coisa para a gente ser feliz, né? Então, é, já queria de cara assim que a gente pensasse um pouco sobre isso, assim, né? Se a gente, se a nossa alegria hoje talvez esteja dependendo muito de acontecimentos externos, né? O Uhum. nosso bom humor ele tá muito ligado com o que está acontecendo no nosso dia. Então, sei lá, se o dia amanhece ensolarado, eu acordo de bom humor. Se o dia acorda nublado, então eu já fico mais de mau humor, né? Então, eu vou sempre dependendo dessas coisas externas para dizer, né, se eu estou feliz, se eu estou bem, se eu estou de bom humor, né? Então, eu acho que é legal a gente pensar, né? Porque imagina só uma pessoa triste, né? Sei lá, uma conhecida, uma colega de trabalho, uma familiar, ou a gente mesmo, né? Uhum. Pode se autoexaminar também, né, com relação a isso. Mas uma pessoa triste, eu fico imaginando que uma pessoa triste é tipo aqueles pulverizador, não sei se você. O pessoal que é mais do interior, tipo eu, assim, que era mais vindo do interior, né? Na agricultura eles usam muito esse pulverizador é tipo veneno para matar os bichinhos e tal, para não pegar lá o que está sendo plantado, né? E eu fico imaginando que uma pessoa triste é tipo isso, assim, porque onde ela passa, ela pulveriza aquele ambiente, assim, tudo murcha, tudo fica É. murcho, tudo fica meio morto, assim, né? Uhum. Parece que é um veneno mesmo, assim, que você vai passando, né? E o ambiente fica pesado, né? Fica com ar pesado. Então a tristeza, ela tem esse poder, né? Tem esse poder de enfraquecer, de de transformar assim a nós e as pessoas que estão ao nosso redor, de nos colocar para baixo e de despertar
o nosso mau humor, né? E pelo contrário, a alegria não, a alegria irradia, né? Ela nos enche de vitalidade, né? Então, se a tristeza é esse veneno que faz murchar tudo, a alegria traz vida, né? Desperta isso na gente, nas pessoas que convivem com a gente. Então, como é legal a gente encontrar uma pessoa alegre, né? Não uma pessoa boba, assim, que fica fazendo piada. Né? Uhum. É diferente, né? Uhum. Uma pessoa alegre, uma pessoa que... Ui, tá dando... Não sei se tá pegando aí, tá dando um temporal aqui. Só que tá tudo bem. Então, essa pessoa, quando chega no ambiente, assim, parece que fica tudo mais iluminado, né? Tudo mais alegre. É impressionante, assim, né? Essas pessoas, assim, a gente quer estar perto dessas pessoas, na verdade. Então, a alegria, ela tem esse poder, assim, né? De iluminar tudo, assim. E essa alegria não é uma coisa que muda conforme o vento, né? Não é esse oba-oba, né, que eu falava. Então, não é aquela pessoa engraçadinha, aquela pessoa piadista, né? Mas é uma virtude, né? A alegria é como virtude, né? Então, o nosso estado de ânimo, ele não pode ser um simples reflexo de um céu claro, de um céu nublado, né? Mas justamente por ser uma conquista da nossa vontade, né? Porque a gente precisa lutar para viver, né? Por isso que a gente chama de virtude. E a boa cara, né? A boa cara, o sorriso, ele é um grande termômetro com relação a isso, né? Então, quando que a gente tira o sorriso da nossa cara? Nossa, eu acabei de fazer uma lista ali, né? Que vocês mesmas mandaram, né? Então, a gente tira o sorriso do rosto mesmo, né? Quando a gente está com medo, quando a gente está nervosa, quando a gente está estressada, quando a gente se sente fraca, incapaz diante de uma situação, nosso sorriso some, né? Então, se a gente pensar uma via de mão dupla, né? O sorriso na cara faz com que a gente não tenha medo e não fique fraca, né? Então a gente vai perdendo o medo, vai se sentindo mais confiante quando a gente coloca um sorriso na cara, mesmo sendo forçado, né? Aquele 55% lá que eu falei lá no início da live, né? Então, no dia a dia, na família, no trabalho, a gente pode pensar, né? Poxa, olha, a casa nunca tá do jeito que eu quero. Às vezes pode sair um pensamento ou até palavras assim, né? Nunca tá do jeito que eu gostaria, né? Meu, desses filhos nunca me obedecem, né? Sei lá, filhos que ficam doentes, né? Ou o marido que não é carinhoso, né? O trânsito que me tira do sério, demandas e demandas que vão aparecendo no nosso dia a dia. Então a gente vai, o quê? Vai se sentindo incapaz diante dessas situações, né? Que vão surgindo no nosso dia a dia, a gente se sente fraca, né? Se sente fraca. E a gente pode estar fraca mesmo, né? Ou a gente pode estar se sentindo fraca. E com isso, o nosso sorriso vai sumindo, né? O nosso sorriso vai apagando. Então, esses medos, né, que a gente tem de não dar conta, de ser abandonada, ou de ser traída até, né? Pode existir esses medos dentro da gente. Isso também rouba o nosso sorriso, né? Mas se a gente pensar assim, né? Sorrir é próprio do ser humano, né? Tô com um bebezinho aqui, de 4 meses, e a gente vê assim, né, um bebezinho de 4 meses não sabe fazer quase nada, mas ele já sabe sorrir, né? Quando chega no berço, ele tá lá chorando, ele já abre aquele sorrisão, assim. Não, né? isso é um alento para qualquer cansaço, né, irmã? Você tá lá cansada, É vai lá, verdade. abre aquele sorriso, assim, acho que você some, até esquece que tá cansado, ou qualquer coisa, né? Como isso vai alimentando mesmo o nosso ânimo, né? Muito bonito. Muda tudo, né? O sorriso muda tudo. Então, o sorriso é isso, esse detalhe no nosso rosto que mostra um contentamento, que mostra uma certa disposição de encarar a vida, né? Uma disposição de olhar para as situações e falar, vamos lá, vamos em frente, né? Então, é bonito a gente pensar isso, assim, né? Uma disposição de quem não está prostrado diante das situações que se apresentam, né? É uma manifestação externa de quem de fato entende que há algo, né? Que tem ali um grãozinho de esperança, né? Diante das situações que vão nos envolvendo no nosso dia a dia.
Então, o sorriso, ele é uma arma poderosíssima, né? E eu sei que a gente já ouviu várias vezes, né? Talvez vocês concordem comigo, a gente já fala, né? O sorriso tem, né? Tem pesquisas, né? Tem tudo, assim, né? Então, olhe-se no espelho e dê um sorriso, né? Acorde e sorria, né? Isso ajuda muito, né? Mas a gente pode ir um pouco além, né? Entender que sem o sorriso como uma arma diante das situações do nosso dia a dia, a gente vai pouco a pouco enfraquecendo. É importante frisar isso, sim, porque a gente precisa ter consciência disso, né? Então, o sorriso, ele é algo que é acessível, que ele está aqui de graça pra gente, né? Então, para pensar, né? Quantas vezes que eu sorri hoje? A gente pode pensar, ó, no dia de hoje, quantas vezes eu sorri, será? Talvez eu nem tenha percebido isso, não posso nem responder porque eu não parei para perceber isso, né? Então, eu costumo brincar comigo mesma, né? Que eu, sabe aquelas plaquinhas que tem sorria, você está sendo filmado? Sim. Então, eu costumo brincar que tem uma plaquinha imaginária aqui na minha sala, Boa. escrito isso, sorria, você está sendo filmado. Porque eu fico pensando assim, se tivesse uma câmera aqui captando, né, o meu dia a dia, o que será que esse CD, essa fita, né, me mostraria? Né? Uma Vanessa triste, rabugenta, né, ríspida, ou será que mostraria, né, uma Vanessa que está ali lutando, né, para dar um sorriso, para, né, tentar deixar a coisa mais harmoniosa, né? Sim. Confesso que tem dias que pode ser que a coisa fique feia mesmo, né? Mas eu brinco comigo mesma com isso, assim, para que, assim, de fato, traga isso para a prática, sabe? Para a prática mesmo. Pra gente Pensar, se não, policiar também, não é uma. né? Não é... É uma maneira até pra gente, Oi? é uma maneira até pra gente se policiar também, né? Porque às vezes quando a gente tá Exatamente. sozinho, né, a gente vai colocando a versão ali que né, assim, se deixa levar pelas emoções ali, tá ninguém me vendo, né? Então, Sim, isso aí é uma boa dica, né? Tipo, é uma maneira de se policiar, nem que seja assim, inconsciente, né? Se alguém tá me vendo, né? Como é que eu gostaria de, depois de ver essa fita, no caso, esse CD, né? Que filme que ia ser? Um filme triste ou um filme alegre, né? Legal. será que eu ia gostar de ver, né? Será que eu Aham. ia gostar de. Ou eu ia falar, desliga esse negócio. Socorro. Ai, então, tem que pensar nisso, assim, né? Então, o sorriso, ele não é só um movimento da nossa musculatura, né? Ele precisa ser um movimento interno, né? Sim. Precisa ser esse movimento interno, é realmente algo que vem de dentro. Então, prestar atenção, né? A gente precisa encontrar esse movimento interno de gratidão que vai se manifestar aqui no nosso rosto, que vai se manifestar aqui. O sorriso, de certa forma, ele nos protege, né? Esse comprometimento que a gente coloca, né? Eu vou sorrir todo dia, né? Então você começa, eu chamo o sorrisômetro, né? Você começa o seu dia ligando o sorrisômetro, que é Boa. esse termômetro ali que vai medir, né? Essa minha luta aí de viver a alegria, de viver o bom humor dentro de casa. Né? Então, o sorriso, eu chamo de sorrisômetro porque eu acho que ele diz muito sobre como a gente está encarando as coisas, né? Uhum. Ah, mas como eu falava, não tenho motivo para sorrir, né? Porque é uma coisa atrás da outra acontecendo, né? Ou é um chamando de um lado, o outro gritando do outro, o almoço está queimando, tá chovendo, está molhando as roupas no varal, tudo aconteceu ao mesmo tempo, né? Mas a gente precisa às vezes a luta é para colocar um sorriso no rosto, mas às vezes a luta é para encontrar um motivo também para sorrir, Uhum. né? Então, sei lá, diante de uma tragédia, diante de alguma coisa difícil, a gente pode dar um sorriso de gratidão, a gente pode dar um sorriso de contentamento, Uhum. né? Isso ajuda a nos fortalecer diante da situação também, né? E apagar os nossos medos, as nossas angústias e vai ao mesmo tempo acalmando o nosso coração e pensando, nossa, vai passar, calma, né? Vai passar. Então, o sorriso, ele é um hábito, né? E como que a gente quebra hábitos que talvez não sejam tão inadequados?
praticando outros que são. Uhum. Né? A gente vai praticando hábitos bons que vão substituindo esses hábitos que não são tão bons. E a gente pratica fazendo, né? Não custa nada, né? Eu tô vendo que a Eliana... Eliana. Ah, Eliana, tudo bem? Nossa, agora que eu vi que a Eliana, eu conheço ela, que legal! Ela falou assim, nunca estamos sozinhos, Deus vê tudo, a câmera está ligada. Tem uma historinha de um livro de virtudes que a gente conta, que as crianças adoram aqui, que fala bem sobre isso, assim. Fala que o pai lá queria pegar, ele trabalha com agricultura, e aí ele queria ir pegar coisa do terreno das outras pessoas à noite, que daí ninguém estava vendo, né? Uhum. E aí ele perguntava assim para a filha era quem ficaria vigiando, né, para saber se ia ter alguém vendo. Daí ele falava, tem alguém vendo? Daí ela falava, sim. Daí ele ia, não, mas não tem ninguém aqui. Daí ele perguntava de novo, tem alguém vendo? Daí no fim ele, tá, mas quem é que você tá falando aí que tá vendo que não tem ninguém aqui? Daí ela falou que Deus estava vendo que Deus Essa vê história tudo, é né? ótima. Sempre tem. Aí a gente brinca aqui em casa, sempre tem alguém vendo, né? Uhum. Boa. Então é por aí. É isso Então é mesmo, isso, já. assim, não custa nada o nosso sorriso, né? Lógico, custa a nossa luta, né? Uhum. Mas custa isso, lógico, né? Então é preciso quebrar esse hábito da gente estar sempre amedrontada, de estar sempre desesperada, de estar sempre estressada, né? De sempre achar que você é a pior pessoa do mundo, que você não vai dar conta de fazer as coisas, né? Esses pensamentos, assim, que de certa forma a gente pode chamar assim de uma falsa crença, porque Uhum. a gente acredita tanto naquilo, né? Mas aquilo, se a gente começar a buscar um embasamento, a gente vai ver que aquilo não tem um Não faz embasamento, que é sentido. só uma coisa da nossa imaginação, né? Uhum. E que vai nos enfraquecendo. Então, às vezes você acha que está triste, mas talvez é só porque você não está sorrindo, né? Já parou para pensar isso? Uhum. Às vezes a gente acha que está triste no nosso dia, nossa, tô meio desanimada. Aí você pensa assim, nossa, será que eu já sorri hoje, né? Agora a gente pode se perguntar isso, né? Pode perguntar para si mesmo, né? Parece que chegou um momento do dia que você tá meio desanimada. Assim, você pensa assim, nossa, não vou dar conta. Aí você pergunta para si mesmo, nossa, eu já sorri hoje? Né? Hoje em dia tem tanta gente falando assim, né? Nossa, você tem que tomar não sei quantos litros de água por dia. Né? E aí você fica, não, já tomei uma garrafinha de água. A pessoa A vai gente podia cuidando, ter né, esse da água. mesmo, Uhum. Usar esse mesmo raciocínio vai pra... cuidando da água, né? Uhum. Cuidando para ver se está tomando e tal. E a gente pode ter esse mesmo pensamento. Será que eu já sorri hoje? Será que daria uma garrafinha de sorriso ali, se for pensar assim nessa analogia, né? Será que eu já sorri hoje? Será que eu já tomei água, mas será que eu sorri também? Né? Uhum. Trazer isso para o nosso exame, que pode ser a todo instante. A gente pode retomar a nossa luta, né? Não é porque um dia começou tudo do avesso que a gente precisa esperar o dia acabar daquele jeito. A gente pode dar um passo assim e pensar, nossa, o que eu posso fazer agora, né? E às vezes o sorriso é esse passo que eu posso dar para a coisa começar a ir para um outro rumo, assim, né? Sim. Então, pensar, será que eu já sorri hoje? Então, né, um bom motivo aí para a gente se perguntar, né? E aí também, assim, às vezes dependendo da pessoa, se ela tem isso, né, de ficar um pouco, assim, preocupada demais, tensa demais, um conselho que já escutei, eu achei super legal é isso. Às vezes a gente tem que rir de si mesmo, né? Pra quebrar um pouco isso, assim, deixa eu ver dessa situação aqui, deu tudo errado. Dá risada, entendeu? Porque daí, tipo, você não tem o que fazer. Né? Vai ficar lá, sei lá, xingando, esbravejando, né? Ficando triste ou irada com aquilo, rir. Acho que aquilo ali vai quebrando um pouco. A gente vê assim, nossa, e rir da situação, assim, às vezes também até ajuda, né? Quebra um pouco aquele clima tenso, né? Até dentro de casa, né? A gente tá ali, nossa, derramei uma água, né? A gente, às vezes, a criança derrama alguma coisa, a gente já fica meio assim. Agora, quando a gente mesmo, nossa, tá vendo? Até eu derramo. E brincar com a situação, né? Sim. Então, que Não, se a gente vê. Não, se a gente vê até com as crianças, o sorriso funciona assim, né? Quando a criança cai, por exemplo,
e rala o joelho, Uhum. ela olha imediatamente pra gente pra ver qual que vai ser a nossa reação, né? Se a gente dá uma gargalhada, a coisa fica mais leve. Às vezes eles nem choram, às vezes Sim. eles começam a rir junto, Uhum. né? Então Bem é por bem aí. essa ideia mesmo, Aham. Muito bom. Muito né? bom, Vó. Gostei. Tem um exercício que eu gosto muito, né? Que um exercício que ajuda a gente a desenvolver bem essa virtude do bom humor, que é um duplo exercício, né? Que é o quê? Ver o lado bom das coisas e ver o lado bom das pessoas, Uhum. né? Anota isso aí. Isso é bom. Mas de fato é uma coisa muito. E não é assim uma coisa da gente ser ingênuo, assim, né? De viver num mundo cor-de-rosa. Tô procurando a minha água aqui, não sei onde é que eu deixei. Ah, tá aqui atrás. Atrás do computador. Cuidando da água, hein? Lembrei da água. Aham. Então, não é viver assim, né, no mundo, mas a gente começar a considerar o bem, né? Considerar o bem, tanto das coisas que nos acontecem, quanto das pessoas que convivem com a gente, né? Então, quantas coisas que acontecem no nosso dia a dia que nos contrariam, né? Que nos desconcertam, assim. Sei lá, uma pessoa difícil de conviver, né? Um insucesso no trabalho, alguma coisa que eu desenvolvi que não deu certo, um imprevisto. Nossa, como acontece imprevisto, né? No nosso dia a dia. Então, será que a gente já parou para se questionar se não foi melhor assim? Se não foi Uhum. melhor daquele jeito, né? Todas as coisas têm os seus inconvenientes, mas têm os seus lados bons, né? Que a gente tem esse exercício de olhar primeiro para o lado bom, né? E a gente vai perceber que vai ficar muito mais fácil da gente vencer esses inconvenientes. Quando a gente Uhum. olha primeiro para o lado bom. A gente tende sempre a olhar para que deu de errado, assim, normalmente, né? Nossa, estava programado de fazer tal coisa, né? Então, putz, agora deu tudo errado e tal, né? Mas a gente fazer esse exercício de pensar assim, nossa, será que não foi melhor assim, né? Às vezes é difícil de aceitar porque a gente não, às vezes não consegue olhar e enxergar isso tão fácil. Às Sim. vezes leva um tempo para a gente enxergar que de fato aquilo que aconteceu foi melhor, né? Mas talvez não dê para enxergar, mas que a gente tenha um olhar de esperança, né? De Uhum. acreditar que foi melhor Melhor daquele assim. jeito, né? Uhum. Então, tem uma ideia que eu li um tempo atrás e que eu até anotei aqui para. Eu gosto de ter algumas ideias assim anotadas, porque eu acho que faz muito sentido. E falava assim: que a rotina dos dias pode ser para qualquer um uma colheita de cinzas ou de ouro. Depende de nós, Uhum. né? E aí falava de Nossa Senhora, né? De Maria, que é um grande exemplo, assim, né? Para nós mulheres, eu acredito que é um grande exemplo de mulher, né? E aí falava assim, para Maria, cada dia era uma arrecadação do ouro fino, um tesouro de gozo que, ao adormecer, lhe deixava um sorriso estampado nos lábios. Que bonito, né? Bonito a gente pensar isso e pensar na nossa rotina, né? O que eu tenho colhido no meu dia a dia, né? Será que eu tenho colhido cinzas? Será que eu tenho colhido ouro? Né? E como é que eu tenho adormecido? Uhum. Né? Será que eu tenho deitado com a cabeça no meu travesseiro e pensado, nossa, com um sorriso estampado no rosto, né? Ou triste, amargurada, culpada, né? Me sentindo culpada por ter feito tantas coisas que eu não gostaria de ter feito, talvez, né? Sim. Então, a gente vai fazendo muitas escolhas nos pequenos momentos do nosso dia, né? Então, e isso vai meio que ditando a coisa. Então, tem que pensar isso, né? E, e tem essa ideia, assim, né, de que as pessoas que sabem garimpar a alegria nos deveres cotidianos vivem contentes e sentem o impulso de transmitir alegria aos demais, né? Então, tem um ponto que fala disso, assim, né? Não esqueças, até um dia eu postei no meu feed ali do Instagram, não esqueças que às vezes faz-nos falta ter ao lado caras sorridentes. Uhum.
né? É isso que eu falava, assim, né? Que uma pessoa feliz, ela faz uma diferença enorme na vida das pessoas que ela convive, né? Então, tem uma frase que eu gosto de falar que é, acho que até você colocou essa ideia lá no story também, que uma cara amarrada desagrada mais que uma casa bagunçada, né? Aham. Porque sabe que essa frase surgiu de uma mensagem que eu recebi de uma seguidora que estava falando da angústia dela, que ela queria que o marido dela chegasse em casa e a casa estivesse organizada, então ela estava ansiosa, triste. Às vezes ele chegava em casa, ela estava chorando, Nossa. culpada, porque não tinha Aham. dado conta de fazer as coisas, né? E aí na hora me veio esse insight, assim, eu falei, olha, uma cara amarrada, né, desagrada mais do que uma casa bagunçada. Se ela tivesse, por mais que a casa tivesse bagunçada, mas ela recebesse o esposo dela com um sorriso, talvez ele nem notasse a E casa bagunçada, bem isso. né? Ainda mais homem. Ainda mais homem, né, que Aham. não repara muito nas. Uhum. Mas então isso assim que a gente tem que ter em mente, né? Que às vezes a gente coloca, né, muito essas coisas assim, nossa, queria que as coisas tivessem de outro jeito, queria que as coisas tivessem acontecido de outro jeito. E a gente vai isso que a gente foi falando aqui, né? O nosso sorriso vai sumindo, né, do nosso rosto. Então, ter isso em mente, assim, que o sorriso é a primeira, é a ponta ali que vai puxar tudo, todo o resto, né? Uhum. Se eu dou um sorriso, se eu recebo meu marido com um sorriso, se eu acordo de manhã, né, os meus filhos chegam para me dar bom dia e eu recebo eles com um sorriso no rosto, o dia já começa diferente, né? Muda totalmente. Oi, Fê. A Fê chegou aí, ó. Dando um oi pra gente. É nossa amiga em comum. Oi, Fernando. Mas é bem, isso que você pontuou é bem isso, assim, nossa, assim, pegando tudo que você falou desde o início, falando como a mulher tem esse papel dentro de casa para estar, né, levando o ambiente, né, e como depende muito da gente, a gente pode se deixar levar pelas, né, pelas circunstâncias, assim, do momento, né, é uma força, assim, que a gente pode mudar, né, então se a gente conseguir, por mais que a situação não esteja favorável, realmente, assim, a gente tem que colocar o nosso. Eu coloquei todos os meios, né? O que eu estou Sim. dando, né, da minha parte para conseguir, né, melhorar esse ambiente? E não transferir isso para, né, sei lá, tudo bem, tem as coisas externas, né? O trânsito, a casa bagunçada, né, os defeitos dos outros, né? Ter esse olhar compassivo, né? Assim, tentar, se a gente consegue falar bem, né? Tentar achar desculpa, não, porque a pessoa não está bem naquele dia, né? Do que, nossa, essa pessoa é assim, né? E a gente ficar mal-humorado por causa dos defeitos dos outros, né? Então, tudo isso são circunstâncias para a gente crescer, né? Para a gente melhorar, enfim. Eu gostei muito de todas as dicas que você deu. Eu acho que vai ser bem legal, assim, para as pessoas começarem a mudar, né? Ter um novo conceito do que é realmente alegria, né? Porque alegrar por coisas que realmente nos alegram é muito fácil, né? Bom, é muito, todo mundo Nossa. consegue, né? Agora, o desafio Uhum. é se alegrar, assim, não essa alegria boba, né? Assim, meio pateta, mas essa alegria, esse sorriso no rosto, né? Essa feição agradável, né? Para as coisas que realmente, pelas contrariedades, as coisas que, né, se fogem do nosso controle. Realmente, assim, é um baita desafio aí para todas nós. Com certeza. Não, eu acho que você tem toda a razão, assim, no nosso dia a dia, é tão mais fácil a gente lidar com um filho que acata bem uma ordem. É tão fácil a gente lidar com amigas, né, que, sei lá, que tem uma sintonia, assim, com a Uhum, gente, né? Mas aquela minha amiga que talvez me dê um pouco mais de trabalho, assim, né? É onde está o legal da coisa, que uhum, é o desafio, né? Porque, como você falou, seria tão fácil, né? A gente ser alegre só, né? Com as coisas que acontecem, com as coisas boas, né? Vou ser forte numa situação que é confortável para mim, né? Se alguém me pede um favor, não, vou fazer tranquilo porque isso é tranquilo para eu fazer, né? uhum, Mas e quando não é tranquilo? E quando é exigente para valer? Será que eu consigo exercitar a fortaleza mesmo assim? Será que eu uhum. consigo ser alegre
diante de algo difícil que aconteceu, né? Bom, os gêmeos já estão com 4 anos, então eu meio que já tinha esquecido de como que era essa coisa de ficar acordando à noite, né? E aí, no outro dia, você tem que dar conta do recado, porque tem outros filhos já tem Sim. vida acontecendo ali, não é mais aquele primeiro filho que, né? Então, o desafio é grande de você, né, assim, dar conta das coisas com um sorriso no rosto, deixando o ambiente leve. É uma grande luta, né, para nós. Mas eu penso assim, um dia difícil não pode determinar que vai ser sempre assim. Ou que você é uma péssima mãe, ou que você é uma péssima. Não, esses julgamentos a gente tem que eliminar, assim, entra por aqui, sai por aqui, né? Tem uma frase, né, que diz que a imaginação é a louca da casa, né? Então não dá pra gente ficar dando corda para esses pensamentos, assim. Então, pensar que, né, que é isso, assim, começar e recomeçar. Então, se foi um dia difícil, que você deslizou mesmo, não conseguiu, né? Nossa, hoje só dei patada em todo mundo. Mas, nossa, você tem com a graça de Deus, assim, um dia novo começando, que você pode retomar, né? Nossa, que propósito que eu faço para amanhã, né? A gente pode pensar no final do nosso dia, né? O que que eu fiz bem, o que que eu não fiz tão bem, né? Mas o que que eu posso fazer melhor amanhã, né? Que luta que eu posso travar amanhã nesse ponto que talvez não saiu tão bem, né? Não que isso não determine a nossa luta, né? Quando um dia não for tão bom. Acho que isso é bem importante. A Fê falou assim, importante é saber superar o sentimento daquele momento. Ser alegre, ainda que a vontade seja de gritar. Verdade, né, Fê? Fazer a força contrária daquilo que a gente tem esse ímpeto para fazer. E assim, no final das contas, assim, talvez a gente não vê os frutos imediatos, né? Mas vale a pena, né? Assim, tipo, de tudo isso, né, que foi falado, que às vezes, né, inicialmente parece ser forçado, né? Mas motivos foram dados aqui, né? E com certeza, né, a gente for lutando, né, dia após dia, né, e a gente tem uma folha em branco todo dia para começar, a gente vai vendo que isso vai fazendo diferença, né? Então vale a pena mesmo. Vale a pena a gente, né, fazer assim essa força, né, e tentar ir educando a nossa vontade para fazer essa boa cara aí que vai super a pena, né? Então, olha, a gente tem 2 minutinhos. Todo mundo vai. Ai, tá acabando. Mas pode falar, vê se você consegue falar aí pra gente dar uma finalizada bem. Não, todo mundo vai entrando no ritmo em casa, né? Porque aqui daí a Catarina, dos gêmeos ali, o casal, ela tava meio que chorando e reclamando e tal, e o Bernardo, né, 4 anos, falando, faça boa cara, Catarina, faça boa cara. Que graça. Eles vão nos ajudando, então, né? Todo mundo entra no ritmo. Muito bom, eu gostei. Então, eu queria agradecer, assim, de coração, por você ter aceitado o convite, tá? Vai ficar salvo para quem não assistiu. E assim, o café tá de portas abertas, de quando, assim, né, a gente puder, se você puder, né, tá presente aí, a gente vai tentando conversar. Sei que aquela questão, né, da cultura materna não deu, mas a gente pode depois pensar numa outra oportunidade. Mas já valeu a pena isso daqui também, tá? Muito obrigada, viu, por dedicar o seu tempo e essa contribuição aí foi ótima, adorei. Uma alegria estar com você. Conte comigo aí para próximos aí, com certeza. Tamo junto. Então tá, meninas. Ó, então a gente encerra, né, o Café com Virtudes do mês de novembro. Já vai acompanhando aí as publicações do mês de dezembro. A gente tá com alguns planejamentos bem legais aí. Talvez a gente retorne presencial. Não tenho certeza ainda não, mas a gente vai dando notícia aí, tá bom? Olha, quando você quiser nos visitar, tá? Tá de portas abertas. Obrigada. Tá bom? Compartilhem a live, né? Isso mesmo. Compartilha a live e vamos ver se a gente consegue fazer esse desafio aí do Geração Boa Cara, né? Colocar isso já em prática. Tá bom? Beijo, gente. Boa noite. Muito obrigada, Vão. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.